professor Labiak, Catiane, Rafael, por estarem aqui com a gente. Um prazer, acho que é um grande marco para todo o litoral, o que a gente está realizando a partir de hoje. E para começar, eu queria só pedir para o Rafael dar uma palavrinha de boas-vindas em nome do Sebrae Paraná. Tem as crianças em casa, e você não fazer tudo. Travou, Marcela. Bem, vou aproveitar já que a Marcela me deixou no vácuo, mas já vou aproveitar até ela retornar. Então, pessoal, em princípio, boa noite a todos. Dizer que esse trabalho ele é muito importante, porque a gente acredita muito no processo de inovação como um potencial de transformação. Então, acho que o professor Labiak vai falar um pouco sobre o detalhamento do trabalho que a gente vai realizar no litoral, junto com a CAT, junto com todos os profissionais que buscam realizar uma transformação através da inovação. Nós já trabalhamos já com um público de startups, com empresas inovadoras, enfim. A gente viu que essa pandemia, na verdade, forçou e acelerou até alguns processos de mudanças. E apesar de toda essa dificuldade que uma situação como essa traz, acredito que também a gente pode, de alguma forma, visualizar talvez algumas oportunidades. E essas oportunidades podem vir realmente do processo de transformação, de adaptação e da própria inovação como uma ferramenta que pode nos auxiliar a encontrar novas formas de transformar negócios muitas vezes tradicionais e que vão poder acelerar esse processo realmente de adaptação desse novo mundo, o pessoal aí tem chamado, né, do novo normal. Então, só dar as boas-vindas aí a todos vocês, agradecer a participação de todos aí que estão envolvidos no processo e contem com o Sebrae aí para todo o apoio que a CAT está na linha de frente lá, a Catiane e a Marcela também. Parabéns pelo trabalho aí e fico à disposição aí para demais demandas aí que vocês tiverem. Bom trabalho para todos. Obrigada, Rafa. Quero aproveitar na sequência também, passar a palavra para o professor Labiak. De nada. Boa noite a todas e todos. Muito legal estar aqui nessa mobilização, mais uma das mobilizações que a gente está desenvolvendo no litoral do Paraná. Quer dizer, o Inova Litoral, né, Marcela? Isso é uma ação que a gente costurou alguns dias atrás, eu diria que foi bem acelerado o processo, realmente, e a gente tem que agradecer por todo o empenho que o Sebrae tem feito, e toda a equipe também de pesquisadores que está envolvida nesse projeto, que é a equipe do SRI Litoral, né, do Sistema Regional de Inovação do Litoral, e que essa é mais uma das ações que a gente está trabalhando fortemente nesse processo, e que, assim, não podia estar melhor alinhado, né? A gente teve essa semana o lançamento do edital do Centelha, quer dizer, é mais uma possibilidade que a gente tem. Então, a gente tem aqui hoje, nessa sala, já tem mais de 90 pessoas, mais de 100 pessoas aqui, e eu fico muito feliz com isso, porque a gente tem gente da Unespar, a gente tem pessoas do Instituto Federal, da Federal do Paraná, a gente tem gente de Guaratuba, de Morretes, de todo o litoral do Paraná, de Antonina, de Guaraqueçaba, né, Cati? De Guaraqueçaba também. Então, isso é muito legal, para a gente ouvir uma coisa importante, que é a inovação. E inovação sem sustentabilidade não é inovação. Então, o que a gente está propondo aqui é exatamente isso. Na sequência, Marcela, a gente vai começar com uma outra ação em paralelo ao Inova Litoral. A gente vai começar uma mobilização de um curso Pocket para justamente a escrita de projetos de captação de fomento à inovação, justamente tentando alinhar essa perspectiva que a gente está tendo com o Inova e com toda a estratégia do SRI, para que a gente tenha, então, projetos, né, vencedores no litoral do Paraná e que realmente recebam os recursos do Centelha, que são em torno de R$60 mil. É um recurso bem bom para começar, quer dizer, aonde você
precisa ter uma ideia, obviamente essa ideia ela tem que ter alguma relação com o mercado e alguma relação de inovação, e ao mesmo tempo você não precisa ter uma empresa ainda. Então esse é um momento excelente, eu diria que está tudo assim, fora a pandemia, né, e eu espero que todos estejam bem, apesar de tudo, a gente tem essa estratégia toda vinculada ao Sistema Regional de Inovação, e é isso que a gente precisa fazer, é fazer com que o litoral agite e coloque todo esse potencial empreendedor para a gente ir à frente e sentir cada vez mais orgulho de pertencer ao litoral do Paraná. Acho que esse é o recado que eu queria deixar, Marcela. A gente vai deixar o edital já disponível no chat, então a gente baixou no PDF, já está lá no chat, a Gabriela está colocando lá, que é da nossa equipe maravilhosa do Litoral, do Sebrae do Litoral, e é isso. Eu queria agradecer muito o empenho de todos os professores que juntaram toda essa turma para participar do Inova Litoral. Acho que a gente começou com o pé direito, e é isso aí, vamos em frente, e contamos com todos e todas nessa empreitada aí de fazer realmente o novo empreendedorismo novo, né? Ou criar um novo empreendedor novo no litoral do Paraná. É isso. Obrigado, uma boa estreia do nosso Inova Litoral. Fica contigo aí, Marcela. Até mais. Valeu, professor. Muito obrigada. Quero aproveitar, então, também convidar a Catiane para dar um oi para todo mundo. A Catiane é responsável pelo nosso escritório de Paranaguá, que atende todo o litoral. É o nosso braço, a nossa linha de frente aí para atuar com vocês. Cati, obrigada aí por todo o apoio. E a palavra é sua. Muito obrigada, Marcela, muito obrigada, Rafael, professor Labiak, o Brian, que vai falar com a gente aí hoje um pouquinho. Eu gostaria, assim, que essa moçada que está com a gente aí hoje se inspire na história do Brian e que veja que é possível, sim, com o que nós temos aqui no nosso litoral, com a matéria-prima que a gente tem aqui, com a matéria-prima que a gente tem aqui no litoral, a gente pode fazer muita coisa boa com o que nós temos no litoral para o nosso litoral. Então, eu acho que é esse o recado que eu quero dar, é com o que temos de matéria-prima aqui no território do litoral e aqui no território do litoral, aqui dentro do nosso litoral, para o litoral. Então, devolver para essa terra maravilhosa onde a gente vive tudo que ela nos dá de bom. Ouçam o que o Brian faz, ouçam a história dele, é inspirador. Eu acho que é maravilhoso quando a gente percebe o empreendedor, quando ele traz de volta, né, aquilo, quando ele percebe o valor dele perante a sociedade. Vai ter coisa boa, vai ter coisa para vocês pensarem, e fica lançado o desafio. Eu quero descobrir outros Brians, eu quero outros Sérgios aí, né, Marcela, para que a gente possa dizer assim, lá na frente, a gente começou, mas não vai depender só da gente. Daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, a gente só fez o começo. Eu não quero que isso pare daqui 1 ano, 2. É o começo apenas. Assim como lá em Jacarezinho a gente tem o Gênios Com, eu quero fazer o Litocom. Daqui 1 ano, 2, eu quero ter 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Eu quero ter que fazer isso dentro de um ginásio de esportes. Eu quero ter que pegar o Albertina Salmão ali na prefeitura para colocar todo mundo dentro. Eu sou assim uma pessoa empolgada, eu acredito sim no meu litoral, eu acredito sim em nós aqui do litoral, porque aqui tem muita gente boa, mas a gente tem que acreditar no nosso potencial. Então, Marcela, vai contigo e, pessoal, agora é com a gente, vamos mostrar nosso potencial. Maravilha, Cátia. O que falar, né? Depois dessa injeção de ânimo aí. E eu quero ressaltar um ponto que eu acho que é fundamental. A gente está em meio a uma pandemia, né? Algo super sério, o mundo inteiro parou, mas a gente está aqui em mais de 100 pessoas, às 7 horas da noite, mobilizando vários municípios do litoral para falar de inovação, para falar de empreendedorismo. Então, o poder que a gente tem de mobilização e de transformar esses municípios, transformar essas comunidades a partir da inovação é incrível. E vocês vão ver o potencial que todos nós temos para realmente realizar essas transformações que vão gerar impacto
para as nossas comunidades. Mas, novamente, agradecer as falas de todos, é um prazer a gente, né, estarmos juntos aí nesse grande projeto de transformação para o nosso litoral. E, para a gente começar a nossa conversa, acho que a gente tem aí convidados incríveis que vão compartilhar bastante aí das suas experiências com a gente. Mas antes da gente começar, eu quero explicar um pouquinho para vocês o que é o Inova Litoral, que a gente começou a falar. Então, rapidamente, eu acabei até não me apresentando no início, meu nome é Marcela, eu sou consultora do Sebrae Paraná, atuo como gestora aqui da região dos projetos de startup e inovação. Então, junto com a Catiane, a gente vai trabalhar bastante esse tema no litoral a partir desse ano. Então, vale ressaltar que isso não é para 2020, é para 2020 e para frente, é daqui para frente. Então, esse é só o começo de várias ações que a gente vai realizar. Então, eu quero compartilhar com vocês rapidamente uma apresentação para vocês entenderem o que é o Inova Litoral e vocês entenderem principalmente que esse é um movimento que todos devem participar e se engajar para a gente realmente conseguir essa mobilização de transformação. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí, na sequência, eu já... Estão vendo minha tela? Alguém só confirma, por favor? Sim. 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 Maravilha. Deixa eu abrir aqui. Bom, então, vamos lá. O que é o Inova Litoral, então? Novamente, sejam muito bem-vindos. A gente está muito feliz e muito animado com essa presença grandiosa e massiva de todo mundo aqui. Então, vou contar para vocês rapidinho. A gente falando de startup, falando de inovação, antes para a gente entender e deixar todo mundo na mesma página. O que é uma startup? O que a gente está se propondo em construir em conjunto aqui com vocês? E, principalmente, né, estamos instigando e provocando vocês a pensarem em soluções, pensarem na criação de startups. Então, o que é uma startup diferente de uma empresa tradicional? A startup, por si só, ela se propõe a resolver um problema de forma inovadora, de uma forma que até então a gente não vê sendo criada por outros negócios tradicionais. Então, a startup ela também utiliza a tecnologia, né? Ela tem base tecnológica. Então, lembrando sempre que tecnologia não é só aplicativo, tem uma série de outras tecnologias, né, que a gente pode desenvolver e pensar para resolver esses problemas, esses desafios da sociedade. Então, as startups também apresentam baixo custo operacional. Então, eu tenho uma ideia, mas eu preciso de um grande investimento para realizar, para executar essa minha ideia. Não. A startup, ela tem por premissa, conceito básico, ela ter um baixo custo de operação. Você tem que gastar pouquíssimo para fazer a sua ideia rodar. E ela tem que ter um potencial de escala, ou seja, ela tem que crescer e atingir cada vez mais pessoas, conseguindo entregar a mesma qualidade ali do seu produto ou do seu serviço. Então, para a gente colocar todo mundo na mesma página do que nós estamos falando e o que nós, enquanto Sebrae, entendemos como startup é isso. É um negócio inovador que utiliza a tecnologia, tem baixo custo operacional e um potencial de escala. E o que é o programa? O que é o Inova Litoral? Então, é uma trilha de conteúdos que a gente criou, e são conteúdos bem mão na massa. Todo final de workshop, vocês vão sair com desafios a serem cumpridos, com tarefas a serem executadas. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, mais do que nunca, é realmente mão na massa, você ir atrás e fazer acontecer. Então, são conteúdos que a gente pensou, uma metodologia criada, executada e validada pelo Sebrae Paraná. Então, como a Catiane comentou, esse projeto ele acontece há algum tempo em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, e teve muito sucesso lá, e a gente aqui no litoral vai fazer ainda maior. Então, essa é uma trilha de conteúdos de empreendedorismo e inovação para ajudar vocês a tirarem a ideia do papel e realmente desenvolver uma startup, ajudar a desenvolver um negócio inovador. Então, ainda no final de toda essa trilha, tem a possibilidade de apresentar esse projeto para a comunidade no evento que nós gostaríamos muito que fosse presencial, mas que mesmo se a gente não conseguir fazer presencialmente, vai ser um evento online e os melhores projetos vão ter a possibilidade de apresentar
para toda a comunidade. Quem puder só fechar o microfone que está dando um eco aqui. Maravilha. Como que funciona o fluxo, né, de realização do programa? Então, a gente está aqui na etapa 2, né, apresentando e trazendo para vocês como que o Inova vai funcionar. Na sequência, a gente vai... a Gabriela também vai colocar no chat aqui para vocês o formulário de inscrição, onde vocês vão preencher, quem tem as suas ideias, já formem seus times, já, né, chamem os amigos que vocês entendem que faz sentido vocês estarem juntos, trabalhando em conjunto, e isso é fundamental, você criar e formar esse time. Então, a Gabriela vai deixar aqui no chat o formulário de inscrição. No dia 17, eu vou passar o cronograma para vocês, a gente vai ter a seleção dos projetos e a gente vai trabalhar com esses 4 workshops, falando de conceitos de startup, design thinking, o que é isso, como você pensar numa ideia, como você validar essa ideia, isso pode ser um negócio mesmo, ou, né, como que eu vou fazer isso? Então, a gente vai trabalhar bastante esses conceitos no primeiro workshop, depois um Canvas, então, vamos trabalhar sobre modelo de negócio, sobre processo de validação, como estruturar, organizar um Canvas, o que é um Canvas. Na sequência, a gente vai falar de MVP e prototipagem, que são conceito básico de startup, a gente começar com o mínimo produto viável, para a gente ver, entender e fazer as correções do nosso produto também, quando for atender o cliente. Preparatório para o pitch. Então, o que é um pitch? É a apresentação, né, do teu projeto, da tua ideia para a comunidade, e os pitches de startup, eles são bem curtinhos, então a gente vai ajudar vocês a treinarem isso, como preparar essa apresentação, tem que, né, contar uma ideia inteira em 3 minutos, e aí a gente vai ter uma banca, onde a gente vai selecionar os melhores projetos, ao mesmo tempo a gente vai ter também consultorias para ajudar esses projetos selecionados ao longo dos workshops. E aí, com a seleção dos 5 melhores projetos, a gente vai ter um evento de encerramento com esse pitch para a comunidade. Na sequência, os 3 melhores projetos, eles vão ter um atendimento contínuo do Sebrae para realmente ajudar a essas ideias crescerem, se desenvolverem e impactarem cada vez mais pessoas. A gente não quer que essas ideias elas morram aqui na etapa 4, ou não pense que meu projeto não foi selecionado, acabou. Gente, é possível criar negócios incríveis e as ideias vêm de todas as formas. Então, a gente está aqui, enquanto Sebrae, para realmente ajudá-los a fazer esses negócios acontecerem. Alguns critérios de avaliação que a gente vai utilizar para selecionar esses projetos. A gente vai olhar bastante para o time, quem que está envolvido, né, nessa equipe, se né, tem pessoas ali com capacidade para executar o que elas estão se propondo. Então, é muito importante, e aí uma dica para vocês, quando forem pensar na estrutura desse time, tentem buscar pessoas com conhecimentos diversos. Não peguem só os amigos da sala, todo mundo que estuda está no mesmo curso. Busquem pessoas de outros cursos. Diversidade é poder na hora de da inovação. Então, não esqueçam disso. Olhem, fiquem muito atentos para o time. A criatividade da ideia, né, isso é fundamental quando a gente fala de inovação também, ser muito criativo, e a viabilidade do projeto. Não adianta ter um time bom, ser super criativo na sua ideia, se você não vai conseguir executá-la. Isso é fundamental. Então, esses são critérios que a gente vai ser bastante rígido na hora de avaliar os projetos. E aí, rapidamente, um pouco do cronograma. Prazo final das inscrições até o dia 1º de julho. A gente vai divulgar as equipes selecionadas para participar do programa no dia 6 de julho. O programa, o primeiro workshop, está marcado para o dia 15, ele já está marcado, então essa data não muda. E a gente está com a data ainda não está fechada, mas a programação do evento final acontecendo no início de setembro, final de agosto, início de setembro, é a nossa projeção. Mas a gente vai passar a atualizar essas datas para vocês. Vocês com certeza serão avisados desse evento, até porque a gente vai querer todo mundo lá. Certo, gente? É isso que eu tinha para passar para vocês. Esse é o Inova. A gente está aqui também depois para compartilhar. Quem tiver dúvidas, a gente está super à disposição. E agora, já que, né,
já falei bastante. Eu quero ter o prazer de convidar, né, aqui para... Não posso falar, né, à frente do palco, é tão ruim, né? A gente sente falta desse presencial também, mas quero convidar aqui para assumir o posto o Sérgio, o Brian e o Henrique. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu quero agradecer muito o rápido aceite, né, de vocês quando eu contei qual que era a ideia, o que a gente está planejando aí, a nossa bagunça no litoral. Vocês super toparam, né, logo de início. Eu acho que os três têm uma história muito legal, né, tanto o Brian quanto o Sérgio têm um vínculo aí pessoal direto com o litoral, que a gente vai falar um pouquinho também. O Henrique tem aí uma experiência, uma bagagem de empreendedorismo incrível para compartilhar com todo mundo. Então, muito obrigada novamente. Não vou apresentá-los, porque eu vou deixar que vocês mesmos façam isso. Então, para a gente começar, queria aproveitar, vou puxar aí, vou pegar na minha ordem aqui, que está aparecendo na minha tela. Henrique, você é o primeiro, conta um pouquinho para a gente, um pouquinho da tua história, um pouquinho, né, do que você já fez e o que você está fazendo hoje. Legal. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos e todas. Bom, parabéns pela iniciativa, né? Em primeiro lugar, super legal. Acho que uma iniciativa como essa, lá em 2006, quando eu comecei a empreender, talvez tivesse economizado alguns anos aí de tentativas e erros, mas vamos lá. Bom, a primeira vez que eu empreendi foi em 2006, né? Então eu tinha 20 anos na época e eu empreendi muito mais por um ideal do que por uma ideia, né? Então na época a gente não falava muito em startups, a gente não falava muito em validação, em MVP, na importância disso. Eu tinha passado por 2 empresas como profissional de desenvolvimento de softwares, eu sou programador de 10 anos de idade, eu era aquele nerd da escola, né? E quando eu resolvi empreender, eu tinha literalmente R$3.500 na conta, eu comprei um computador, 2 cadeiras e consegui meu primeiro contrato de desenvolvimento de software. Então, a partir dali, eu fui muito surpreendido pelo acaso, e surpreendido positivamente. Então, não é que eu tivesse alguma ideia muito boa, um canal muito bom de vendas, eu simplesmente consegui dobrar de tamanho sem um vendedor. Eu não sei como isso aconteceu, porque em nenhuma das minhas outras empreitadas isso funcionou, né? Então, na época, eu criei uma outra empresa que exportou serviços para a Alemanha, eu criei uma marca de produtos esportivos, então eu fui para a China para buscar fornecedor e importar os produtos para cá. Eu tive um site de pedido de comida, tipo um iFood, mas antes do iFood. E acho que isso vai ser legal para falar que não basta ter uma ideia e chegar antes, né? É preciso ter muito mais do que só a ideia. E eu tive uma rede social para corredores de rua também, que é uma paixão minha. Todos esses negócios fecharam, alguns se pagaram, outros não, né? Mas foram uma grande bagagem aí para mim, né? Acho que eu consegui perceber que não era só jogar uma ideia no mercado e não bastava ser o melhor produto, tinha que ter uma dor de mercado, tinha que ter um canal de vendas, tinha que ter uma coisa muito mais validada do que só ser bom, se é que a gente era bom, né? E aí, com base nesse cenário todo, eu voltei o foco para o que eu estava acertando, que era a minha consultoria, e comecei a olhar, de fato, para alguma dor de mercado que eu pudesse atender. Lá em 2011, a gente ainda não tinha muito software de gestão no Brasil, então, fora TOTOS, SAP e grandes marcas, os micro, pequenos e médios eram completamente desatendidos. Ainda são, na verdade, ainda é um mercado muito pouco explorado pelas empresas, eu diria, nem só pelos softwares, mas pelas empresas. A gente deve ter hoje talvez 15%, 20% das empresas no Brasil com softwares de gestão de fato. O resto é Excel, papel de pão, enfim. Então, lá em 2012, eu resolvi lançar ao mercado um software de gestão, chama Tático. E esse produto ele foi bem até que a gente captou investimento, vislumbrado aí, né, pela oferta de dinheiro de mercado e muito encantado, porque, poxa, tem investidor, tem dinheiro no mercado, vamos captar e vamos crescer rápido. Acho que é o sonho de todo startupeiro e é o sonho de todo empreendedor também. Só que a gente captou com um produto escalável e uma entrega não escalável. E aí, quando a gente triplicou o faturamento depois do investimento, a gente percebeu que não dava, não ia dar mais para crescer. Então, em setembro do ano passado, então de 2012 a 2019, a gente foi com esse produto e em 2018 e 2019 a gente começou a escalar um pouco mais rápido. Em 2019 a gente parou
e resolveu tomar uma iniciativa drástica. A gente fez um turnaround e começou a preparar o Nimble, que é o produto que a gente começou a comercializar agora em janeiro. E aí agora sim a gente fez toda a lição de casa, né? Então a gente entendeu que o mercado tinha dor, a gente entendeu que a gente tinha um time bom para entregar, e o que a gente fazia em 3 meses antes de entrega, a gente transformou em 10 minutos atualmente. Então hoje o nosso onboarding ele é muito rápido, e a gente consegue entregar para o mercado a um preço que ele consegue pagar sem esforço um produto de qualidade. Então, assim, acho que no fim das contas, esses 14 anos, eles podiam ter sido economizados, né, por um programa de aceleração, de mentoria, mas eles trouxeram uma bagagem de entender exatamente a ideia de validação de produto, a ideia de market fit, product market fit, dores de mercado, time, e o valor real de um investidor, enfim, que acho que a gente vai abordar esse tema para frente, né? Então, essa é um pouquinho da minha história. Hoje eu sou o CEO do Nimble, estou à frente dele, junto com um time incrível e pequeno, e fazendo mágica ali, está todo mundo com tempo livre, está todo mundo tranquilo. Então, acho que naquele slide que você citou, que tem que ser uma coisa enxuta e muito escalável, acho que é bem por aí mesmo. Acho que se o time inteiro está super ocupado, abarrotado, deu algo errado, tem que volta 2 casas e rever, né? Então, mais ou menos por aí. Essa aí é um pouquinho da minha história. Maravilha, Henrique, obrigada. A gente vai falar muito disso ainda. Quero aproveitar na sequência, convidar o Brian para contar um pouquinho também como que começou a ideia do Olho Peixe, o que você faz hoje. Conta um pouquinho para a gente, Brian. Bom, boa noite. Quero também agradecer o convite. Para mim, está sendo bastante especial poder conversar com o pessoal que tem esse foco aqui no litoral. Eu moro em Pontal do Paraná há 11 anos, mas eu sou de Santa Catarina. Eu vim aqui para estudar o curso de Oceanografia em Pontal do Paraná, no Centro de Estudos do Mar, e acabei ficando. É difícil ir embora de Pontal, que é uma cidade com uma qualidade de vida excelente e que realmente cativa a gente, né? Aí quando eu concluí a graduação, eu tinha certeza que o meu caminho não era na academia, né, na pesquisa. Eu tinha muita vontade de trabalhar no mercado de trabalho, mas também não tinha uma grande ideia para empreender. Então eu comecei trabalhando numa empresa que fazia o monitoramento ambiental do Porto de Paranaguá, e eu fazia bem o trabalho de campo da oceanografia, que era esse monitoramento ambiental, coleta de água, de alguns bichos, de sedimentos, né, para analisar se tinha alguma variação ao longo do tempo ou não. E acabou que um belo dia de trabalho surgiu uma demanda da equipe de educação ambiental da empresa. Eles precisavam de alguém para auxiliar em algumas atividades de educação ambiental nas comunidades que estão em torno do porto. E aí foi quando eu conheci mais de perto as comunidades pesqueiras do litoral do Paraná, né? Mas ainda assim, conhecendo e trabalhando, não era algo que me brilhava muito os olhos, assim. Eu estava fazendo um trabalho que não estava super alinhado com o meu propósito, embora estivesse com as comunidades e com as pessoas que eu queria estar. E eu, depois de um tempo, acabei entrando no mestrado justamente para trabalhar com comunidades pesqueiras. Então, eu fiz mestrado aqui em Pontal do Paraná também. E aí eu comecei a participar de um projeto de extensão, onde a gente fazia um monitoramento participativo com as comunidades de pesca de Pontal do Paraná e de Matinhos. Então, eu estava vivendo a rotina da pesca, assim, tanto acompanhando eles nas embarcações, num dia de pesca, quanto na praia, né, acompanhando o desembarque pesqueiro. E convivendo com a rotina, eu fui conhecendo todos os problemas relacionados à pesca artesanal aqui do Paraná, mas também a rica cultura, né? E também o amor que essas pessoas têm pela atividade pesqueira. E nessas conversas, eles me contavam muito que eles tinham um problema de comercialização dos pescados, e esses pescados
raramente chegavam em Curitiba, por exemplo. Então, a gente está falando de uma situação onde a capital do estado está a 100 quilômetros do litoral e as pessoas, praticamente todo curitibano conhece um salmão e quase nenhum curitibano conhece a cavala, por exemplo, que é uma espécie super típica do litoral do Paraná. Então, eu acabei percebendo que eu tinha essa missão de tentar ser um elo, né, entre quem produz e quem consome pescados. Então, tentei juntar um pouco do conhecimento técnico que eu acabei adquirindo na universidade com o conhecimento que eu aprendi juntamente nas comunidades pesqueiras, né, o que a gente chama de conhecimento tradicional. Então, a Olha o Peixe surgiu em setembro de 2018, tem 1 ano e 10 meses agora, ela é bem recente, e por muito apoio também dos próprios pescadores, né? Eu queria validar essa ideia com as pessoas que estão envolvidas no dia a dia, né? Não adianta, às vezes, também você chegar com uma ideia que você acha brilhante, mas a comunidade que vai ser beneficiada achar que não tem nada a ver com o que você está pensando, né? Então, é justamente um trabalho participativo de tentar identificar demandas e potencialidades e tentar solucionar algumas questões, né? Então, a Olha o Peixe hoje ela tem esse propósito de fortalecer a pesca artesanal do litoral do Paraná e também promover um consumo mais consciente de pescados. Então, assim, por exemplo, a gente não trabalha com espécies ameaçadas de extinção, a gente prioriza pescarias menos impactantes, a gente tem negociações mais justas com os pescadores na hora de comprar os pescados deles. E da mesma forma, a gente leva para Curitiba esses pescados contando um pouco sobre as vidas que tem por trás desses pescados, né? Quem são as mulheres que limpam esses pescados, quem são os caras que pescam, como é a atividade pesqueira, como é a dureza que é a atividade da pesca, né? Justamente para a gente valorizar uma atividade que é centenária. Então, hoje a Olha o Peixe ela atende tanto restaurantes quanto pessoas físicas, tem entregas semanais em Curitiba e também no litoral do Paraná, e a gente também criou o primeiro clube de assinatura de pescados, né? Então, a pessoa, assim como tem esses clubes de cerveja, de vinho, de carne, a pessoa paga uma mensalidade e recebe um combo do mês. Então, a gente seleciona algumas espécies da época, oferece para os clientes, e junto com essas espécies a gente leva a informação, dizendo qual espécie que é, quem pescou, de onde vem, sugestão de receita, justamente para as pessoas começarem a conhecer um pouco não só dos produtos do nosso litoral, mas também todo esse conhecimento e cultura que cercam a gente aqui, né? Então é mais ou menos isso o trabalho da Olha o Peixe hoje em dia. Sensacional, Brian. Muito bom. Agora você vai ver com um monte de gente, com novos clientes aí, que já quero fazer assinatura também. Opa, estamos aceitando. Maravilha. Na sequência, para a gente, por último, mas não menos importante, né, a rodada de apresentação dos nossos convidados, quero convidar o Sérgio, e aí quero ressaltar um ponto importante aqui também. A gente está falando muito de empreendedorismo, mas o que a gente vai trazer muito do Sérgio também é o potencial que se tem de se trabalhar com inovação e se trabalhar numa empresa que tem uma cultura de startup muito forte, e uma empresa que puxa muito o apoio à comunidade e esse olhar o apoio aos empreendedores e às startups com muita força. E de quem que eu estou falando? Estou falando do Ibanks, que nada mais é do que o primeiro unicórnio do sul do Brasil. E o que é um unicórnio, né? Para quem não está acostumado com algumas expressões startupeiras, o unicórnio é uma empresa que tem um valor de mercado de $1 bilhão. Então, é algo extremamente relevante e é a primeira empresa que a gente tem do sul do país, né, do sul do Brasil, com essa chancela. Então, Sérgio, obrigada. E é uma empresa, né, daqui do Paraná, de Curitiba, nascida em Curitiba, bicho do Paraná mesmo. Então, Sérgio, super obrigada pela tua participação também. É um prazer, o Ibanks sempre muito parceiro nosso em várias ações. E, né, mais uma vez, o Ibanks aqui com a gente também.
E quero aproveitar, não vou mais falar nada, né? Agora é contigo. Legal, legal. Vocês me ouvem bem? Sim? Legal. Pô, que prazer estar aqui falando com vocês, galera. Então, o prazer é um pouco maior, talvez, porque eu sou daí, né, cara? Então, nasci em Paranaguá, me formei no ensino fundamental aí, né? Nasci na Costeira, me formei aí no Escola Estadual Helena Viana Sundin, e aí nos idos de 89 eu peguei o ônibus da Graciosa e vim embora para Curitiba e não voltei mais. E então, puto, o prazer é maior ainda, né, cara? Então o vínculo é grande, amo minha terra e é isso, assim, acho que é um pouco da minha história rapidinho, galera. Então, lá em 89, eu vim embora para Curitiba para estudar, e aqui fiquei, e acabei me apaixonando por uma carreira, comecei a estudar design, e lá nos meados dos anos 90, então eu comecei a pegar a transição do offline para o digital, né, e tive a sorte de, logo no início da minha carreira, entrar nessa frente de design para meios digitais, e aí começou uma trajetória de 20 e poucos anos de carreira, que na essência teve uma primeira fase de empreendedorismo, eu abri uma das primeiras agências de marketing digital aqui de Curitiba, depois, na crise dos anos 2000, ela quebrou, fiquei 4 anos com ela, fali, daí fui para um concorrente, fiquei mais um tempo lá, em algum momento resolvi mudar de lado do balcão e desistir do caminho de agência e fui trabalhar numa grande empresa, na falecida GVT, e tive a oportunidade de liderar lá todo o time e o movimento inicial de estratégia digital da companhia, que foi comprada pela Vivo. E aí, quando a Vivo comprou, curtiu tanto o nosso projeto que me convidou, Sérgio, vem embora para São Paulo fazer isso aqui. Daí passei uma temporada em São Paulo, cuidando de estratégia digital, de desenvolvimento de produto lá dentro da Vivo, dentro do programa de transformação digital, uma experiência incrível. Fiquei uns 4 anos lá em São Paulo, até que o Ebanks me achou, me fez uma proposta que eu não tive como recusar e falei, cara, vou voltar. E eu tô amanhã completando 2 anos de Banks. E hoje eu cuido e lidero uma área de marketing, de design aqui. Toda a nossa experiência do usuário está sobre esse guarda-chuva de marketing e design. Então, disciplinas comumente embaixo de uma estrutura de marketing e outras de embaixo de uma estrutura de design respondem para mim dentro do Ebanks, mais especificamente de uma área que desenvolve produtos para o consumidor final. Então, perdão, alguém falou? Não? Puta, é um prazer, cara, é um prazer estar dentro um orgulho trabalhar dentro do Ebanks. Realmente é um case, acho que vocês já comentaram um pouco aqui, é um case para esse estado, para esse país. Realmente uma cultura vencedora, acho que é um dos nossos principais ativos, né, tá diante de uma empresa que entende sua responsabilidade de criação de valor, né, para a comunidade, inclusive, para o Estado, puta, cara, e dentro de uma cultura vencedora que está cada vez mais, que chegou nessa marca, né, nesse símbolo que é valer $1 bilhão, em que, independente de qualquer coisa, ela só representa e, para mim, traduz o esforço desses malucos que fizeram esse projeto, que estão lá, uns obstinados, que não desistem nunca, que só gastam ainda mais energia com os desafios que recebem. Vocês sabem, vocês acham que vamos falar um pouco disso aqui. Ser um empreendedor é uma opção para alguns malucos, né? Então, assim, acho que bom que existem esses malucos no mundo, cara. Por outro lado, é algo apaixonante estar perto disso e ver isso tudo acontecer. Então, puta, cara, prazer enorme estar aqui. O que eu puder, não só no tempo que eu estou aqui, mas fora, poder discutir e ajudar na medida do possível, não só o Sérgio, mas o Ebanks, eu tenho certeza total e absoluta. Sérgio, falhou um pouquinho o teu som aqui no final. Eu acho que você fechou seu microfone sem querer. Opa, voltei. Isso.
Então, eu não sei aqui, até porque a ponto vocês ouviram no final, mas eu só quero deixar claro que mesmo com o tempo que eu estou aqui, não é o suficiente para a gente poder trocar ideia. Vamos continuar falando não só aqui, eu e o Ibanks, estava comentando o quanto o Afonso, que é o nosso CEO, é um apaixonado por Paranaguá, sempre está por aí, adora pescar, inclusive, e eu não tenho dúvida que a gente vai poder ajudar de alguma forma. Então, porra, prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Maravilha. Bom, vocês viram o time de peso que a gente trouxe, né, para conversar um pouquinho. Então, quem tiver perguntas, quiser, se der, né, tempo, a gente está com o tempo ali, vamos ter que fazer um chorinho, Cati, vamos ter que passar um pouquinho das 7, para a gente conseguir aproveitar o pessoal, mas quem quiser fazer algumas perguntas, manda no chat, a gente vai tentar responder, mas antes da gente começar, e aí a gente está aqui numa conversa bem descontraída, vocês, né, fiquem à vontade, mas acho que o grande ponto ali, principalmente quando no início de começar a empreender, meu Deus, eu não tenho uma ideia, ou onde procurar essa ideia, ou por onde começar. E a gente fala muito, né, da importância de você olhar o meio, né, validar essa ideia, entender as dores da sua comunidade. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, e acho que o Brian e o Henrique podem trazer isso, né, muito forte, como identificar uma potencial ideia, ou como olhar para o mercado, como olhar para o ambiente com um olhar de oportunidade. Dicas para nós. Bom, vou começar então, depois o Brian acho que vai compartilhar a visão dele. Na minha visão, o importante para encontrar uma boa ideia é estar dentro do meio de alguma forma. Eu acho que de fora a gente tem ideias boas, mas que quando a gente se aproxima do problema real, a gente começa a descobrir mais coisas. Então, esse termo MVP, né, o mínimo produto viável, eu acho que ele é a chave de tudo. Quer dizer, eu desconfio que haja um problema em determinado setor, em determinada distribuição de peixe, né? Super legal. Eu não sabia que existia cavalo, inclusive. Então, se eu desconfio que há um problema em determinado assunto da sociedade, vamos tatear lá, vamos realmente tentar sentir o que está acontecendo lá, o que não está, de algum jeito tentar se infiltrar no meio, né? Então isso pode ser feito pesquisando em volta, né? Perguntando, poxa, se você vai fazer, está idealizando uma solução para outros jovens, pergunta no seu grupo de amigos se eles gostariam, né? Se é uma solução de acessibilidade, vai entrevistar gente que precisa de apoio, que precisa de auxílio, né? De soluções acessíveis, e vai entender, né? Sai para escutar, né? Mas acima de tudo vai tatear, vai você tentar entender o que acontece, se for possível, se custar barato, faz o MVP, tenta, vê o que vai acontecer, vê onde vai tropeçar, vê se é fácil, vê se é difícil. A minha visão é muito isso, assim, a gente tem que tentar, só não pode custar muito caro essa tentativa, senão acaba o dinheiro, não tem jeito, mas tem que tentar, tem que se envolver, tem que estar dentro. O que eu queria compartilhar é que quando eu comecei a ter uma suspeita que essa poderia ser uma ideia legal, eu ainda tinha esse pezinho atrás de que poderia dar certo, né? Então, eu acho que eu usei principalmente 2 estratégias para ver se minha ideia fazia sentido. Assim, a primeira foi o que a gente chama de pesquisa de mercado, né? Então, eu fiz um formuláriozinho do Google mesmo, e comecei a mandar em Instagram, Facebook, porque eu gosto muito de pescados, mas assim, o meu gosto não é igual ao das outras pessoas, e talvez o meu gosto possa ser diferente da maioria das pessoas também. Então o que eu fiz foi mandar esse formulário para várias pessoas conhecidas, consegui também contato com alguns restaurantes, para ter uma ideia de quanto eles pagavam pelo pescado, quais eram as espécies que eles conheciam, quais eles sentiam falta, quais eram as qualidades que eles mais se interessavam numa empresa que entrega pescados, justamente para entender as dores, né, as demandas desse público, tanto pessoa física quanto jurídica. Então, com base nessas respostas, eu começava a perceber quais eram os pescados que estavam faltando para eles,
quais eram os que eles preferiam, e isso começou a dar uma norteada na minha ideia. E além disso, eu quis validar também essa ideia com pessoas envolvidas na área, assim. Então, eu conversei muito com professores meus do curso que trabalham com pesca ou que trabalham com qualidade do pescado, para ver se a ideia fazia sentido. Conversei com um amigo que já trabalhou muito como caminhoneiro, para conversar com ele sobre logística de entrega. Conversei muito com os pescadores, falei, pô, alguém já fez isso? Vocês sabem se dá certo? E quando eles iam falando que tinha lógica, fazia sentido, vale a pena tentar, isso ia me enchendo mais de motivação e de vontade de tentar mesmo, né? Principalmente a palavra dos pescadores, porque não adiantava eu querer forçar uma comercialização a eles, ouvir cheio de ideias inovadoras e eles falarem que não tem interesse nenhum, né? Então até foi bem, para mim foi bastante significativo o dia que um dos pescadores falou, para você começar você tem que ter um isopor, então pega esse isopor aqui meu, eu não estou usando, e começa a guardar nele. E foi o meu primeiro bem na Olha o Peixe. E eu tenho ele até hoje, esse isopor, e é bastante especial porque realmente mostrava que eles confiavam e que poderia dar certo, né? E até conversando com mais pessoas, aí as coisas começam a surgir, assim, de sugestões, ideias, e aí você vai moldando o seu negócio. Teve até um amigo que trabalha com pesca, ele falou, cara, existe alguma coisa com algumas semelhanças nos Estados Unidos e no Canadá, dá uma olhada nesse material que talvez te inspire em alguma coisa, né? Então, eu acho que a minha ideia, ela não nasceu pronta e ela precisou dessas contribuições, dessas ajudas mesmo para ela ser melhor moldada, né? Então, eu até sempre dou essa dica que a gente precisa saber pedir ajuda, não é feio não saber tudo, e é super importante pedir ajuda porque são vários conhecimentos, várias vivências que podem agregar, né? Até eu queria complementar com uma situação que, às vezes, o empreendedor muito agressivo, ele vai no oposto, né? Então, ele vai falar, não, pô, tá aí o Red Bull, por exemplo, que a pesquisa de mercado dizia que não era para lançar de jeito nenhum, porque não ia vender, né? E o Red Bull é uma potência. A própria Apple tem alguns produtos que fizeram isso, foram contra pesquisas e estouraram. E aqui acho que o lembrete é manter o pé no chão, né? Quem somos nós e quem era o Red Bull, quem era a Apple, né? Então, entender que, pô, se eu posso de fato ter essa agressividade em relação ao mercado, se eu posso de fato inovar nesse nível, pô, vai fundo, né? Se eu tenho esse dinheiro para rasgar, para tentar entrar agressivo numa ideia, acho que faz sentido. Mas se não, é melhor validar, é melhor entender se o mercado já está pronto para comprar aquela ideia, porque senão o custo de você convencer o mercado é muito grande. A gente tem um caso bem recente até em São Paulo, que é a Yellow, que o mercado ainda não estava pronto para consumir as bikes deles, né? Então, assim, para mim é um case sensacional de mobilidade, assim, é sensacional o que eles fizeram em São Paulo, mas eles não conseguiram virar porque o mercado não estava pronto para consumir e acabou o dinheiro antes disso. Então, acho que é importante, assim, ter a agressividade, sim, mas o pé no chão, a validação, a humildade de falar, puta, realmente o mercado não vai comprar isso, acho que ela pode ser importante. Acho que vale acrescentar a sensibilidade que a gente tem que ter. Eu acho que o empreendedor, esses casos de sucesso que a gente conhece, estão sempre atrás de alguém ou de um grupo de pessoas que tem uma sensibilidade no dia a dia do que o cerca e que identifica aonde estão as grandes oportunidades, entendeu? Todos eles vão ter uma história, né? Eu estava ouvindo um podcast esses dias, algo que eu não conhecia, né, de que o cara que provocou a primeira onda de produtos do Netflix estava puto com uma multa que recebeu da Blockbuster, que não conseguiu pagar e não entregou o filme a tempo, daí ficou puto e fez o Netflix. É óbvio que eu estou encurtando um pouco a história, mas é essa sensibilidade de quem está lá no litoral e que olha para um pescador ou que interage com esse contexto e a partir daí se sensibiliza e percebe uma oportunidade é a questão importante, né? Então é só tomar cuidado de não mirar
olhando o Netflix, o Facebook, que parece coisas tão distantes da gente, né? Mas eles também estavam numa cidadezinha como a nossa, entregando um vídeo numa locadora e puto com o negócio e sacaram uma parada, entendeu? E aí criaram uma empresa global. O que eu quero dizer com isso é que provavelmente coisas semelhantes a essas estão nos cercando hoje e a gente não tem talvez aquela sensibilidade, aquela sacada de identificar isso, né? Então ter rapidamente, ou rapidamente não, mas ter essa sensibilidade das dores que hoje nós, como cidadão, como quem vive no dia a dia, inclusive no dia a dia que infelizmente estamos hoje subordinados, né? Isso, também é hora de pensar em oportunidade, porque a gente está sofrendo coisas que, quem sabe, uma ideia é algo que está aqui no nosso alcance, uma ideia de a gente resolver, né? Então lembra disso, né? Tá do teu lado às vezes a parada, não fica pirando no negócio lá de fora e às vezes a coisa está do teu lado aqui. Mas é isso. O Sérgio, até para... Opa, desculpa. Fique à vontade, Brian. Não, eu ia só complementar, assim, porque eu falei que quando eu saí da graduação eu tinha essa vontade de mercado de trabalho, de não ir muito para a área da pesquisa, né? E sempre tinha essa coisa de, nossa, quero empreender, preciso encontrar uma ideia boa. E às vezes não é assim, procurando que a coisa aparece. A ideia do Olho Peixe, ela surgiu por acaso, né? Foi um dia, estava em Morretes e o dono do restaurante falou, pô, se você trabalha com pescadores, você não consegue um preço bom para mim? Eu falei, putz, é que eu não faço esse tipo de trabalho. Mas aí já acendeu aquela lâmpada, né? Putz, mas e se eu fizesse, né? Então, às vezes sei lá, na fila da padaria vai surgir a ideia, conversando com a avó vai surgir a ideia. Então, acho que também é importante a gente não dar essa pirada, né? Em tentar chegar a uma ideia genial ou uma ideia que vai tornar a gente milionário, vai resolver o problema no mundo, né? Às vezes as coisas acontecem passo a passo e de um jeito meio inesperado mesmo, né? É isso aí. Eu acho 2 pontos, assim, vou até reforçar das coisas que vocês falaram, que para mim faz muito sentido. Acho que a primeira é não tentar empreender por achar que vai ficar rico, né? Todo o dinheiro que ele vem a partir disso é consequência do trabalho, da entrega, da execução que você tem. Acho que isso é algo bem importante. E de vários empreendedores que a gente já, né, no Sebrae já atendeu, que eu já conheci, eu já empreendi também, já tive a minha própria startup, fiquei 4 anos com ela e não deu certo, mas nunca você não pode ficar olhando sempre o dinheiro, né, no final ali, quero ficar rico, não é esse o foco. Mas e outro ponto também, que eu acho que vocês falaram que é muito relevante a gente trazer, é o olhar para o ambiente, né, não precisa ficar focando lá num negócio que parece tão longe, tão distante, mas vamos olhar o nosso dia a dia, nossa rotina, o que nos incomoda diretamente e o que a gente faria para melhorar aquele incômodo. Isso pode ser um negócio, né? Potencial, por que não? E aí até, deixa eu ver quem que trouxe um pouco a pergunta, a Eduarda, sobre MVP. Até vou abrir aqui para quem quiser falar um pouquinho mais o que é um MVP, né? A gente fala tanto sobre isso, mínimo produto viável, mas o que é um MVP, como construir um MVP, se tem alguma dica de ferramenta, acho que o Henrique pode trazer aí algumas dicas para a gente também, e né, a minha ideia, eu preciso de uma tecnologia de ponta, uma tecnologia muito avançada para conseguir desenvolver o meu produto. Será que eu preciso? Queria umas dicas de vocês aí nesse sentido. Pô, empreendedor é cheio de conto, né? E eu tenho um sobre isso que eu não sei se é verdade, mas que é um conto que ilustra muito bem o que é um MVP. Então, em vez de contar sobre os meus MVPs, eu vou contar esse conto. Reza a lenda que a 99 táxis na época, né? Hoje é 99 Pop, enfim, 99, eles queriam validar se era possível cobrar para chamar um táxi. Ou seja, existe um problema, e é um problema real em São Paulo e no Rio de Janeiro também, que é chamar um táxi. Em Curitiba é muito fácil, mas nas grandes cidades é muito difícil você conseguir um táxi na hora do rush. E os empreendedores eles queriam validar essa ideia
Então eles saíram na rua vendo pessoas que estavam esperando táxis e perguntaram para elas: se você chamar um táxi, se eu conseguir um táxi para você, você me paga R$1? E aí as pessoas disseram: pô, pago. Então tá. Então ele validou que as pessoas estariam dispostas a pagar R$1 a mais para ter o táxi na hora que ela queria. E aí o segundo produto, e de fato é o produto da 99 que aconteceu, foi um site que mandava um formulário por e-mail para uma central que ligava para o radiotáxi mais perto da onde o cara estava esperando o táxi. Então, assim, não tinha um aplicativo dentro do táxi para dizer que o táxi, que tinha um passageiro ali. Não, era um site que mandava e-mail, ou seja, uma tecnologia super simples que qualquer pessoa faz sem conhecimento. Tem Wix, WordPress, qualquer tecnologia hoje é super acessível. O consumidor tinha a experiência dele, ou seja, ele conseguia dizer: preciso de um táxi nesse endereço, e por trás tinha uma central viabilizando aquilo pelo método mais tradicional possível, que era ligar, achar um taxista e mandar o cara lá. Então, acho que isso ilustra bem o que é um MVP. A gente cria a ilusão para o consumidor da experiência para entender se o consumidor gosta, é surpreendido, se ele compra aquela ideia. Acho que o Sérgio vai conseguir falar muito mais sobre a experiência de usuário disso, mas essa história é uma lenda muito boa. Eu tenho um caso da GVT. A gente fez um e-commerce da GVT fake, mentiroso. Né? Então eu precisava validar essa tese. Cara, se a gente vender banda larga, né? Na época se vendia um empacotamento de TV por assinatura, banda larga e telefone, né? E aí era aqueles combos lá, né? E, puta, como é que a gente faz isso? E eu cuidava já da estratégia digital, 100% dos leads que a gente gerava através dos canais digitais, a gente levava para o call center. Então, tocava o telefone do cara lá no call center, então eu dava um sistema para ele: me dá teu número aqui. Você colocava teu número, logo em seguida teu telefone tocava, era alguém do call center para vir te vender. E eu queria, eu não, né? Mas o projeto implicava em fazer uma validação. Será que as pessoas compram online um negócio desse sem falar com um atendente? Aí a gente construiu um site mentiroso, em que tinha os empacotamentos, o cara dizia: eu quero isso. Daí ele preencheu um formulário mentiroso, né? Mentiroso no sentido de que ele não estava vinculado de fato a um sistema que disparava a instalação na casa do usuário. Era um formuláriozinho que caía onde? No cara do call center. Só que o cara do call center, em vez de falar com a pessoa, pegava os dados daquele formulário e imputava no sistema que ele já estava acostumado a fazer. E para o usuário, ele tinha feito uma transação 100% online. Né? E ele tá achando que tá no e-commerce, assim, e sendo que tinha um maluco ali do outro lado copiando e colando de um sistema, uma tabela para o outro para fazer a transação. E cara, foi um sucesso, a gente investiu quase nada perto do que fazia de fato um e-commerce, né? E para vocês terem uma ideia, esse é um tipo de projeto de 5 a 10 milhões de reais de investimento na época. E que de fato aconteceu depois, mas isso a gente fez em menos de um mês, né, com pouco time, assim. Enfim, mas eu acho que voltando para a resposta, não existe de fato uma resposta precisa para a pergunta, né? O que existe é você, se tem o problema bem identificado, você vai ter que achar uma forma mais simples possível para validá-la. Só que tem que tomar um cuidado desgraçado nisso, porque se você erra na medida do simples, você pode receber uma resposta de não validação, porque você exagerou nesse M aí do MVP, entendeu? E aí, cara, eu não sei te explicar como é que eu respondo essa pergunta, a não ser experiência, errar, testar, tentar de novo. Esse processo constante é que vai gerando qualquer tipo. Então, não tem uma resposta simples para a pergunta. Não sei se eu estou frustrando vocês, ou não sei se alguém tem uma resposta mais precisa que a minha, mas é aquela sacada, naquela hora a gente olha para o lado e é isso que ele comentou, né? Tem outro caso quem que era? Da IBM, não sei se é uma lenda isso, tinha que testar um reconhecimento de voz para secretárias na época, isso era lá nos décadas de 80, não lembro, 90. E aí o que eles fizeram? Uma caixa, tinha um computador, a pessoa falava com o computador, né? E a ideia era simular o reconhecimento. E, na verdade, tinha uma pessoa dentro da caixa digitando tudo que a outra estava falando. E eles descobriram que era um fracasso, porque a secretária não tinha vontade de falar em voz alta dentro de um ambiente
com outras pessoas. E eles falam, não vou usar isso, estou insegura. E eles, em vez de desenvolver todo um sistema para validar aquilo, eles criaram uma situação onde, de fato, simulou para o usuário uma experiência quase que idêntica ao que ela teria se ela estivesse falando com uma máquina, e com isso eles descobriram que o produto não estava pronto o suficiente para ir para frente por essa questão de ambiente e tudo mais. Mas, enfim, não tenho resposta simples para essa pergunta. O que é simples ao empreender, né, Sérgio? Se a gente conseguisse resumir aí, eu acho que, pegando muito o que o Sérgio falou, assim, acho que o MVP tem tudo a ver com simular a experiência do usuário, né? Então, o foco total na experiência que o usuário vai ter e não no back-office disso, não na origem. Tem um livro que eu vou deixar a recomendação no chat ali depois sobre esse assunto, de repente o pessoal pode se interessar, tá? É um livro muito bom, do Jake Knapp, é um ex-Google que tem um processo incrível de 5 dias para testar protótipos e tal, uma coisa super legal, um cara muito bom. Perfeito, muito bom. Até no nosso workshop de Design Thinking a gente vai falar bastante disso, desse processo de validação. Até a gente falou rapidinho aqui de experiência do usuário e errar e testar. E tem uma coisa, quando a gente fala de inovação, que não tem como a gente fugir, que é o erro, a cultura do erro. E a gente sabe, e é um ponto importante, né, que a gente sabe que no Brasil é caro errar também, né? É diferente de a gente estar errando nos Estados Unidos, por exemplo. A gente tem, às vezes, algumas dificuldades fiscais nessa cultura do erro. Como a gente pode criar coisas novas, e aí também não é... Eu estou fazendo as perguntas difíceis hoje. Como a gente pode pensar em criar coisas novas, minimizando os erros, mas ao mesmo tempo não tendo medo de errar, porque se a gente tem muito medo de errar, a gente não inova. Vocês têm dicas? Se eu puder rapidamente começar, primeiro é de que isso é inegociável. Não existe como você ser bem-sucedido se você não entender esse raciocínio. É inegociável. Desafio qualquer um aí me dá um caso de sucesso que não passou por isso que se chama de erro, que é uma palavra, às vezes, pelo menos para mim, mal interpretada, porque nesse sentido, comemorar, aliás, errar de forma rápida é a hora que você abre um espumante caro, assim, comemora, assim, né? E de fato, isso é uma realidade, tá? Eu não estou brincando, eu já vivi aqui recentemente, né, a gente comemorando que a gente descobriu uma cagada, rapidamente, com pouco investimento. E porque isso gera um aprendizado absurdo. Então, o erro e o aprendizado aí são duas coisas que não tem como estar dissociado. Então, devia estar embutido no raciocínio aqui do erro a palavra aprendizado. Elas não podem estar dissociadas, né? A não ser que realmente você não tenha usado alguma técnica que foi dita aqui, inclusive, como MVP, ter gasto milhões de reais da GVT lá no caso e descobrir, puta, o cara não quer comprar online. Aí, realmente, isso sim é o erro que né, você corta cabeças daí, né? Mas então é inegociável. Com relação aos desafios brasileiros, eu não sei, talvez os empreendedores aí estão um pouco mais. Mas assim, cara, eu acho que sim, mesmo com os desafios, que não sei exatamente o quanto essa questão tributária, o custo do país e todas essas ineficiências que inclusive fica o parênteses aqui, é onde estão nascendo grandes startups no Brasil, através dessas ineficiências, né? Então, a área de fintechs é uma grande área nesse sentido. O Brasil hoje tem o maior banco digital do mundo, que é o Nubank, que não é à toa nascer num país tão ineficiente nesse tema, com tantos desafios, que coloca uma experiência do usuário tão mediana, para usar uma palavra de boa aqui. Então, porra, parênteses fechado, né? Às vezes é exatamente aí que está a oportunidade. Mas, porra, cara, não tem jeito, meu. Primeiro que isso, não é negociável e a gente tem que ter a malandragem, cara. A gente tem que ter a malemolência. O empreendedor é o cara malemolente, é safo, que entende que vai ter que passar por cima disso e sim se expor ao erro, porque é o erro, esse erro aí, que vem junto com o aprendizado que vai te levar para o sucesso. Então, por aí a parada.
Vou complementar aqui, acho que o Sérgio falou bem, inevitável, né? Eu acho que tem dois erros que me pegaram muito no começo do empreender. Então, para separar eles, existe o erro financeiro, econômico, ou seja, eu preciso limitar o quanto eu estou disposto a gastar para ver isso dar errado, né? Acho que isso é um ponto importante, quer dizer, você errar e vender teu carro para continuar errando, e vender teu apartamento para continuar errando, e raspar a poupança da sua avó para continuar errando. Não, acho que não é um caminho, né? Então, assim, uma forma de controlar o erro, mas se permitir errar, é dizer, pô, eu tenho X, eu vou gastar 30% do X errando. Vou tentar errar com esses 30% e vou errar mesmo. Vamos extrapolar esse erro, porque acho que aí o Sérgio falou muito bem, é inevitável, Deus o livre, quem tem aversão a erro tem que rever isso tanto em carreira quanto em empreendedorismo, né? Acho que isso é importante. E o segundo ponto, que para mim pegou muito na época, eu sempre tive uma cobrança muito forte em casa, né? Então, pô, tem que passar de ano, tem que tirar boa nota. Então, assim, a nossa educação ela é muito focada em ser muito bom e não falhar. E aí, como que você chega para empreender e te falam que você pode falhar? Né? Então, eu não tive isso em casa. Meus pais, eles não são empreendedores, então eu não tive uma educação empreendedora em casa. E o erro, para mim, era um erro muito pesado no começo. Eu demorei muito para entender que, pô, precisava sim errar, que tá tudo bem, né? A gente tem uma cultura no Brasil que acho que talvez até mais do que a econômica, mas é difícil você olhar em volta, olhar para sua família e falar, pô, errei, quebrei, né? Então essa liberdade que você falou, Marcela, de, pô, quebrei minha startup e tal, não deu certo. Pô, dizer assim sorrindo, pô, tem que morrer de orgulho mesmo, foi lá e tentou, né? O Roosevelt ele tem uma frase, um discurso super legal falando sobre isso, né? Que o mérito está em quem tenta, né? Em quem está na arena. Então acho que se a gente tiver medo de se expor, eu acho que é uma barreira maior ainda do que a financeira, de quebrar. Então a questão é, pô, se errar, meu, tentou, erra de volta. Vai que no terceiro, no quarto erro dá alguma coisa boa, né? Então assim, pô, o investidor entrou. O investidor entrou, mas ele sabe do risco. Se você quebrar uma empresa que tem investidor, o investidor sabe do risco. Tá tudo bem, ele não vai te matar, não é isso, né? Então, assim, segura as pontas, segura o emocional, controla o erro financeiro e toca o barco. Acho que é isso que eu ir reforçando. Tem que errar, sim. E a luz amarela para vermelha é se no final desse processo traumático de erro, o aprendizado não está claro. Se você olha para o lado, mas eu não sei por que eu errei, aí é que a merda. Aí realmente é um problema. O que eu queria compartilhar assim, é que, na minha experiência, acho que tiveram fases diferentes, né? A primeira fase foi aquela do começar sem dinheiro nenhum. E aí eu tinha certeza que se eu errasse, acabava a empresa, né? Acabava a ideia, acabava o sonho. Então, para eu ter certeza que estava caminhando com o mínimo de erro possível, mesmo sabendo que ia errar, era isso que eu fazia, que eu reforço, né? Pedir o máximo possível de ajuda, opinião. Acho que os meus melhores amigos foram os que mais sofreram nesse período, porque era opinião para cor de logo, opinião para preço, opinião para tudo. Porque a minha renda dependia daquele acerto, né? Então, eu sabia que eu não morreria de fome caso a empresa quebrasse, como vocês falaram. Eu sabia que eu daria um jeito, trabalharia em qualquer coisa para me manter, mas acho que tem aquela coisa também de você tratar o seu negócio, o seu projeto como seu filho, né? Então você não quer ver ele morrer, não quer ver acabar, você quer que a coisa dê certo. Mas acho que também tem aquela linha bem tênue entre a teimosia e a persistência, né? Então, acho que a gente precisa saber quando persistir e acho que também se basear em exemplos e ver o que é possível, né? Também não tentar, como vocês falaram, assumir um risco super grande quando você não tem condição disso, né? Como nessa primeira fase era o meu caso. Hoje, assim, olha, o peixe já tem algumas possibilidades de tentar algumas coisas para ver a aceitação, para ver se dá certo. Mas
Hoje também a gente tem muito essa cultura de, pô, algum cliente reclamou, deu certo, ou algo não deu certo, e justamente pensar o que a gente poderia fazer para evitar isso na próxima, né? Então, como vocês falaram, usar esse erro como uma forma de aprendizado e uma oportunidade para realmente entregar algo melhor depois, né? Muito bom. Um ponto que quando a gente está, acho que né, bem nesse início de carreira, de empreender, a gente olha muito, né, os pontos que a gente falou de validação, de cultura do erro, aprender a errar, resiliência é importante, mas a gente também tem que olhar muito para o nosso produto, né? O que a gente está entregando para o nosso cliente, que é o que faz os negócios se sustentarem e a roda girar, é a gente conseguir vender. E cada vez mais, assim, né, pela minha experiência, eu vejo que as startups ainda têm muita dificuldade da venda. Como pensar numa... A gente falou bastante de experiência do usuário também, né? Experiência do cliente. Como a gente, nesse início, num processo que está validando o produto, está validando a ideia, como levar em consideração essa experiência? E aí, Sérgio, acho que você pode falar bastante para a gente como olhar para a experiência realmente com um valor fundamental para o negócio e como a gente também ir para o mercado. Né? Tá com o produto lá pronto, já tá com o MVP rodando, mas e aí, beleza? Você vendeu para os teus amigos, você vendeu para tua família, mas e aí? E vender para o primeiro cliente de verdade? Como que faz? Bom, acho que aqui tem um ponto bastante importante, uma mudança aqui na nossa conversa, de um capítulo talvez os mais importantes, né? Que é a execução, é o produto, né? A gente acabou discutindo bastante umas questões mais embrionárias, esse momento embrionário de um produto, de uma startup, de uma ideia, que é fundamental, a gente já falou bastante sobre isso, mas vem a notícia, né? Isso aí vale isso aqui só, né? O que vale mesmo é a execução bem feita dessa parada toda, entendeu? Então tomem cuidado para não se apaixonar por uma ideia de forma a achar que ela por si só vai fazer com que tudo aconteça, né? Porque não é verdade, né? E aí vem um outro lado do empreendedor, desse cara com repertório, com sensibilidade criativa, agora passa a ser um cara que tem que ser foda pra caralho em executar um negócio, montar o time certo, e aonde está a grande parte do trabalho, né? Então, nenhum dos produtos que a gente possa citar aqui bem-sucedidos erraram nisso. Vocês podem até escolherem não, encontrarem casos de empreendedores que tinham uma ideia meia boca no começo. Mas eu duvido que vocês achem o caso de algum empreendedor que se deu boa numa execução extremamente falha, assim. Então aí não tem conversa mesmo, assim. E aí, se vocês entenderem tudo um pouco, a primeira parte da conversa, dessa flexibilidade de errar, de ir, é por isso que, como a gente diz, não tem como você acertar logo de cara, na ideia, mas se você erra muito na execução, você não tem como ir para frente. Então, voltando para o ponto, de novo, ela só está fazendo perguntas fáceis, como se eu tivesse em 2 minutos para responder, mas o montar um time, entender o que é um produto, um time de produto, talvez seja uma das coisas mais importantes e que hoje em dia é muito melhor, porque já existe bastante conteúdo sobre isso. Né? Anos atrás, muito menos. Então, esses caras eram ainda mais loucos, assim, porque eles tinham que desenvolver e criar produtos. Eu lembro, eu criando minha agência em 1988, né? Agência digital. Puta, cara, o que eu faço? Tipo, que ano que eu começo? Assim, tipo, eu tenho que ter, daí comecei, naquela época se tinha arquitetura de informação, gerente de projeto, não existia essas funções nessas áreas, design para isso. Então, tentando resumir de volta, vamos voltar para o eixo, senão eu vou me perder aqui. Entender o que de fato é a cultura de produto, uma estrutura de produto que se gaste o devido tempo, equalizando 3 grandes bolinhas, assim, ó, negócio, tecnologia e o usuário, é o caminho. Assim, se você não souber, e você pode até abrir mão de um e de outro num primeiro momento, mas nunca perder do radar essas 3 coisas. Se você faz um produto
incrível do ponto de vista de design, mas que não para de pé do ponto de vista de tecnologia, obviamente que não vai dar certo. E eu podia fazer essa combinação com qualquer um deles. Então, se você conseguir, e para que esse organismo, essas disciplinas todas que estão em torno das decisões de negócio, de engenharia, de tecnologia e de usuário funcionem, você precisa de um time de produto que tenham pessoas que representam minimamente essas questões. Né? E às vezes são 2 pessoas, são 3 pessoas, o começo, às vezes até uma, com um parceiro, com um brother, com um freela, mas não tem como negligenciar isso de cara, porque a execução vai ser a coisa que mais vai ser exigida de você. Né? E aí, cara, voltando, porque você me deu se eu entendi direito, também uma pincelada na área de vendas e marketing. Eu, apesar de também ser da área de marketing, sou um cara que acredita que se você não tem de fato uma dor sendo endereçada e um produto vencedor com o mínimo de execução necessária para pleitear, não tem gênio de marketing que vai resolver o teu problema. E aí, o marketing, inclusive é a minha visão mais atual, não deve ficar nem área de vendas, nem área de marketing, ter que forçar uma energia quase que artificial para fazer aquela venda. Então, aquelas disciplinas, aquele marketing que a gente conhecia do passado, que ficava fazendo barulho, que impactava, que não sei o quê, cara, não funciona muito. Porque o usuário já tem repertório, né? Eu sempre uso o exemplo do meu pai aí em Paranaguá. Né? O meu pai, apesar de não ter conhecido o mundo, né? Quer dizer, ele não conheceu o mundo, não viajou para caralho, então eu posso dizer para ele que ele é um cara que tem, vamos supor, num critério de paladar, restaurante, conhecer gastronomia. E ele vai estar muito restrito ao que o litoral oferece para ele. Ok? No entanto, quando eu digo que para o meu pai pedir um táxi, ele tem o mesmo repertório que um nova-iorquino hoje. Entende? Ele usa o mesmo aplicativo que qualquer cara de Nova York, Paris e Tóquio usa. Então, nessa hora, acabou a conversa. Ele tem o mesmo repertório geral. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Não dá mais para enganar ninguém, galera. Entendeu? Ou você, de fato, investe num produto, numa execução foda, e aí toda a tua energia, que realmente vai ser necessária de venda e de marketing, vai ser mais fácil. Porque a tendência é que o próprio mercado acolha essa ideia com mais facilidade. Cara, difícil pra caralho responder essa pergunta, mas não sei se era por aí, mas o que meus colegas acham? Bom, acho que o Brian vai ter uma trilha bastante rica aí também para complementar, mas olhando aí para o caminho, assim, né, de como sair, eu acho que a venda ela vai ter fases, né, inevitável. Acho que o Sérgio falou um ponto importante, que não tem mágica, né? Então, assim, não existe a ilusão de que, não, se eu pegar um investidor e botar 1 milhão para dentro, eu vou conseguir vender muito. Não vai, não tem jeito, não é o dinheiro que vai fazer vender, né? Mas a gente também tem fases, né? Então, na primeira fase do produto, que é a validação, a gente aproveita para validar alguma tese comercial também. E acho que a gente pode se basear muito na nossa experiência de compra. Já que a gente está no meio, né, já que a gente está empreendendo em um meio que a gente conhece, por que não olhar para a nossa experiência? Então, por que eu escolho a marca do celular X? Né? Então, assim, por que eu escolho um produto e não o outro? O que me levou a comprar... o que me levou a pintar uma parede de preto, por exemplo, e não de branco? O que eu vi para comprar isso? Né? Então, de repente, se eu olhei em algum lugar, se algum lugar me influenciou, eu acho que esse canal é um canal que eu possa buscar se eu for um vendedor de tintas. Né? Então, hoje a gente teve um call com o pessoal da Fosfato, né, que é uma solução super legal, e o caminho que ele conseguiu para tracionar, depois de validar a solução dele, foram os influenciadores digitais. Né? Então, ele vende revelação de foto do Instagram. Ninguém procura isso no Google, né? Como ele falou, quem que vai buscar no Google revelar fotos do meu Instagram? A pessoa nem sabe que ela precisa disso, um produto totalmente inovador. Então, ele foi lá nos influenciadores digitais, pegou pessoas do próprio Instagram, que se comunicam com outros seguidores, e falou, olha, tem um cupom aqui, um site incrível que revela suas fotos e te manda para casa. E eles fizeram isso com permuta no começo, então eles nem pagaram. Né? Então, assim, aí o ponto todo é estar envolvido e estar aberto, né, com uma mente aberta para tracionar. Vou deixar no chat também uma recomendação de livro, adoro livro.
mas e muito dentro do que o Sérgio falou do time, né? Então, pô, se você não vai poder contratar alguém agora, aí entra no ponto inicial do programa até do Inova Litoral, quer dizer, formata um time multidisciplinar. Você é um cara de tecnologia, arruma um cara de vendas. Ah, pô, não gosto daquele cara de vendas, não, aquela menina não vai muito com a minha cara. Não, tudo bem. De repente você é uma pessoa mais tímida, você não se dá bem com uma pessoa mais aberta, mas você precisa dela no seu time, né? Então, assim, essas diferenças vão ser importantes. Ter um bom time bastante imaginativo aí nessa questão vai ser importante. E respeitar as etapas. Tem que validar o canal antes de botar dinheiro, e entender o que é validação, depois o que é atração, e fazer etapa por etapa. Se pular etapa, vai quebrar, não tem jeito. Eu acho que, assim, na experiência da Olho Peixe, essa questão de vendas e produto, a gente tem um trabalho bem direto com o consumidor, né? E comida é uma coisa que é bem sensível, né? Tem pessoa que vai gostar daquele produto, tem pessoa que vai odiar. E a gente tem um valor na Olho Peixe que é trabalhamos por sorrisos. E esse valor, ele vem muito para mostrar que as pessoas, elas não são números, né? E essas pessoas, elas podem ter um dia que elas vão te tratar super bem, como vai ter um dia que aconteceu alguma coisa no trabalho dela, ela vai te tratar super mal e ela não vai querer nada do seu produto naquela semana, por exemplo. E aí eu acho que vem aquele trabalho de realmente se colocar no lugar do cliente e tentar entender tanto um período da nossa sociedade, por exemplo, como numa pandemia. Pô, a galera tá sem grana, não tem como eu ficar tentando empurrar produto toda hora. Ou a galera tá, por exemplo, no Dia dos Namorados ou na Semana Santa, pô, é um momento que a galera às vezes quer comer mais pescado. É tentar realmente entender a cabeça do cliente, né? Embora a gente não vai pensar igual essas pessoas e a gente sabe que as pessoas pensam diferente, né? São heterogêneas, mas realmente tentar entender o porquê que ela não está comprando, por que ela está comprando só uma espécie, por que ela está optando por um serviço um pouco mais barato, será que ela não confia muito, será que ela está sem grana? E eu acho que ter esse trabalho, pelo menos na Olho Peixe, a gente tem muito essa intenção de humanizar o trabalho mesmo, né? De mostrar que a gente está ali à disposição para tentar entender, tentar conversar e tratar essa pessoa do jeito que ela merece ser tratada, né? Acho que ninguém gosta de, às vezes, ficar 10 horas no telefone tentando ser atendida para, no fim da ligação, tocar uma musiquinha e cair, né? Então, eu acho que todo mundo quer ser bem atendido, todo mundo quer que a sua necessidade seja atendida. Então, eu acho que essa essência, assim, é importante quando a gente está trabalhando com as pessoas. E acho que nunca se distanciar muito das pessoas, né, do consumidor. A gente fala muito em ser central no consumidor, né? Você vê, você tem o presidente da Azul, por exemplo, que pega voos, às vezes, e vai ser comissário nos voos dela para conversar com as pessoas que estão voando, né? Isso é sensacional, né? Assim, é muito foco nisso, porque a gente, às vezes, fica tão apaixonado pela ideia, né, que a gente é empreendedor e tal, e está feliz, e a gente esquece que tem gente que não faz ideia do porquê que a gente criou aquilo, do porquê que a gente existe, e que esse cara não está pronto para comprar. Né? Então não adianta chegar para ele e falar, eu tenho uma ideia incrível, ele vai falar, mas não precisa, eu estou bem, eu vivo aqui, tá tudo tranquilo na minha vida, não estou precisando de nada. Aí, pô, então você tem que explicar para ele que ele precisa sim, que vai melhorar a vida dele, tem todo um caminho que você está cansado de saber, mas teu consumidor não, né? Não, perfeito. Eu até, essa semana passada, eu li no LinkedIn um caso desse, se não me engano foi o CEO da Natura, que bloqueou a agenda de todos os colaboradores ali a partir das 11 da manhã, e falou, ó, eu estou reservando a sua agenda para você ter tempo de fazer o seu almoço, sentar com a sua família com calma, respirar, almoçar com calma, não ter nenhuma, não ter chance de nenhuma reunião ser marcada aí em cima da hora. Então, o que está muito alinhado também a isso do CEO da Azul, né? É você ter cuidado com o teu cliente, mas também ter muito cuidado com a tua equipe. Acho que tem alguns pontos que vocês trouxeram que eu acho que é fundamental assim, a gente ressaltar, desde o início, né, da nossa conversa, a importância do erro, então não ter medo de errar e ousar, porque isso vai acontecer de qualquer jeito. O grande segredo é errar rápido para errar barato. Ponto
né, fundamental. Criar o MVP, né, não ter medo também de já pensar alto, vamos começar devagarinho, aos poucos, entender muito o cliente, né, ouvir muito o cliente, conversar, entender as dores, né, olhar para o nosso meio para encontrar as oportunidades e cuidar com a execução. E sem execução, né, o projeto não vai para frente. Acho que foram os grandes aprendizados aí que a gente conseguiu nessa troca incrível com vocês. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Agora falam, a conversa está muito boa. Acho que se deixasse, a gente ia ficar aqui até as 10 da noite conversando, mas o evento estava previsto para até as 8, desculpa, são 8h30 já, mas eu quero agradecer muito a participação de vocês, né, as trocas de conhecimento, de experiência. Acho que isso é muito rico para todo mundo que está começando, para quem está já fazendo, para quem já está empreendendo, é sempre muito rica essa troca. Quero aproveitar também, e se vocês puderem, né, Sérgio, Henrique e Brian, deixar algum contato, que eu vi que algumas pessoas aí mostraram interesse, pode ser LinkedIn, pode ser e-mail, enfim, o contato que vocês preferirem, deixar aqui no chat. E vou pedir também para cada um de vocês dar uma palavrinha final aí, não digo conselho, mas conselho não, mas assim, uma frase que acho para inspirar todo mundo a sair daqui com uma cabeça fervendo, assim, de boas ideias para empreender. Quem começa? Uma frase, eu tô igual o Sérgio agora, pô, só faz pergunta difícil, né? Não, e a gente não combinou, né? Nenhuma das perguntas, então eu peguei os 3 de surpresa em todas. Muito bom. Assim, bom, deixa eu agradecer, né, então, de volta, assim, parabenizar a iniciativa, acho que super legal mesmo, sem puxar muito saco de ninguém, mas super legal a iniciativa. Acho que a gente tem que empreender mais mesmo, o Brasil ainda empreende pouco, né, e acho que essa comunidade tem que aumentar, né, tem que fortalecer isso sim. Para mim, a frase que eu deixaria é: levanta e vai. Vamos embora, vamos fazer acontecer esse negócio aí, não precisa pensar muito não, vamos embora. É isso. Obrigado aí, Marcela, pelo convite. Obrigado a todos. E aí, Brian? Posso falar, então? Vou tentar, às vezes eu falo demais, eu vou tentar ser bem sucinto, assim. Tem uma frase que eu gosto muito, eu até fui pesquisar aqui certinho para não falar besteira, que é do Mandela, que é: tudo é considerado impossível até acontecer. E eu gosto muito dela porque a gente vai encontrar essas dificuldades mesmo. Eu acho que é importante também a gente não romantizar tanto o empreendedorismo. Vai também ter os lados negativos, vai ter a pressão por esse erro, vai ter os momentos difíceis que a gente vai ter que cuidar de muita coisa ao mesmo tempo, ou aquela semana ruim. Mas, assim, tudo tem a parte ruim, ou tudo tem esse momento de descida. Mas no fim dá tudo certo e é muito bom. E é isso, acho que nada é impossível, né? A gente precisa tentar. Isso aí, cara. Puta, eu, de novo, agradeço, tamo junto, não só aqui, mas na sequência. O contato tá aí, já coloquei no chat. Quem quiser, é o maior prazer de a gente conversar e trocar ideia. E também, não sei, não parei para pensar muito, mas eu acho que talvez uma palavra que para mim é importante, porque assim, o caminho não é fácil, né? Para qualquer empreendedor. No Brasil, eu concordo, nós temos desafios maiores ainda. Então, isso torna o desafio maior. Então, eu não consigo ver muito a gente conseguir passar por cima dos obstáculos que vão estar no caminho de qualquer empreendedor se você não tiver paixão, se você não tiver aquela vontade, aquilo que de fato te faz acordar de manhã e descobrir que, puta, imagine agora quantos negócios não estão nesse momento recebendo impacto direto de tudo que está acontecendo no mundo. E se o cara não acorda, ele recebe impacto, assimila tudo, porque não é fácil, mas depois acorda e acha um caminho e tenta de novo, ele não consegue, cara. Não consegue, porque passa quase no limite do insuportável. E eu não estou querendo falar isso para assustar, ao contrário,
Eu estou mais querendo deixar claro de que existe oportunidade demais, entendeu? Para qualquer uma das cidades que hoje as pessoas que estão aqui nos ouvindo hoje, porque felizmente a gente já não está tão mais diferente do que estávamos, por exemplo, na minha época, no início da década de 90, que eu precisava entrar numa biblioteca para ter acesso a uma revista, que só lá eu teria o conhecimento que um designer de Nova York tinha. Né? Então, felizmente, isso não é mais um problema, é uma barreira. Então, venham, cara, se joguem, se apaixonem, olhem para a sua comunidade, olhem para o que está em torno, tenham sensibilidade para tudo isso que está acontecendo. Mesmo aquilo que parece ser um problema, talvez seja exatamente a oportunidade. E tenham essa paixão, porque ela é necessária para todo desafio. Porra, é isso, senão eu vou ficar falando a noite inteira aqui. Obrigado, meu. Valeu demais. E antes da gente encerrar, eu quero aproveitar e fazer um convite aí para todo mundo também. A gente tem no Sebrae a nossa comunidade digital, é um espaço de troca e compartilhamento de conteúdo. Então, além de vocês entrarem, curtirem a comunidade e verem o tanto de conteúdo incrível que a gente tem lá, quero convidá-los também a escrever esses conteúdos. Pode ser texto, pode ser vídeo, pode ser um podcast, enfim. Compartilhem também o conteúdo. Acho que quando a gente fala de inovação, a gente fala muito de compartilhamento, de troca, de aprender juntos uns com os outros. Então, eu vou deixar o link da comunidade aqui para vocês. Eu quero ver todo mundo inscrito lá. Tem texto do Brian contando um pouco da história dele do Olho Peixe. Tem um texto do Henrique que está super curtido também, com dicas para quem quer começar a tirar a ideia do papel, vale a pena. Sérgio, agora é contigo, você vai ter que escrever um texto lá também, para a gente completar aqui a tríade, mas todos também entrem na comunidade, a gente está lá para realmente trocar, conversar, e para a gente manter forte esse grupo aqui, para transformar o litoral cada vez mais a partir da inovação. É possível, a gente está fazendo, e a gente precisa de todo mundo junto nesse processo. Tá bom? Deixei aqui o link. Se inscrevam também no edital do Inova Territórios, do Inova Litoral. Quero ver todo mundo lá escrevendo seus projetos, quero ver vários projetos incríveis. E quero aproveitar também, já convidar o Brian, o Henrique e o Sérgio para estarem com a gente no nosso evento ali no segundo semestre, para ver o que vai surgir disso. Quais as ideias que vão aparecer aí para nós, tá bom? Gente, muitíssimo obrigada. Cate, professor Labiak, Rafa, se vocês quiserem dar uma palavrinha final de agradecimento, é de vocês. Só agradecer tanto ao Sérgio, Henrique, o Brian. Brian, sou teu cliente, super recomendo. Amanhã vai chegar peixe aqui em casa, quinta-feira, dia. Então, obrigado por compartilhar. Acho que vocês trazem a gente desmistifica um pouco, né? O próprio tema, a gente mostra que é uma realidade, vocês trazem essa concretude para algo que às vezes aparece tão distante. Então, parabéns pelo conteúdo apresentado e obrigado aí por todos que participaram aí e estamos juntos aí. Eu acho que a gente tem uma excelente oportunidade aí para transformar o litoral. Bom, vou deixar você por último, Cate. Gente, obrigado, Sérgio, obrigado, Henrique, obrigado, Brian, Marcela, pela condução maravilhosa. A gente só tem a agradecer a todos que participaram também, né, do evento aí, foi sensacional. Acho que um grupo bem grande, e é isso que demonstra que a gente tem potencial para, sim, fazer essa transformação que todos queremos no litoral do Paraná, com muita inovação e sustentabilidade. Acho que esse é o ponto crucial dessa nossa empreitada. Acho que a gente começa muito bem o Inova Litoral. Você não podia acertar melhor a mão, Marcela, nos convidados para esse evento. Foi sensacional, aprendi muito. Obrigado por compartilharem muito conhecimento tácito. Quer dizer, essa foi uma coisa importante desses meetings e dessas reuniões, né? Já que a gente não pode ficar pessoalmente aí próximo, mas vocês conseguiram realmente trazer para a gente muito do conhecimento que vocês têm no dia a dia e isso das experiências, e eu acho que é aí que a gente aprende muito, né? Eu digo sempre que é muito mais difícil você realmente criar um conhecimento tácito, porque ele exige muita experiência, muita dedicação e muita vivência,
do que efetivamente o conhecimento explícito, que é, na verdade, a minimização do conhecimento, né? Quando a gente faz isso. Então, quero só agradecer, dizer que a gente está aí no Sistema Regional de Inovação do Litoral, é uma ação forte que vai, não só esse ano, o próximo e o outro, e assim vai, e que daqui a 5 anos a gente vai ter impacto já na região, e resultado a gente já está colhendo. Acho que o evento de hoje já é um grande resultado que a gente está colhendo imediatamente. É toda a equipe do Sebrae, né? Cati, Gabi, Ana, Marcela, Rafa, enfim, o Joilson, que não pôde estar presente, mas está sempre com a gente, Assis, já ia esquecendo o Assis, e toda a nossa equipe de pesquisadores que também está trabalhando nesse projeto. Acho que agradecer, porque isso aí é fruto da coletividade, do trabalho comum, para um bem comum, inclusive. Valeu, boa noite, obrigado. Cati. Então, pessoal, cabe a mim aqui fazer a palavra final, e eu queria, assim, se fosse possível, fazer um brinde aqui, fechar mesmo com um brinde essa noite, porque o meu amigo ali, o Sérgio, né, é muito, muito orgulho para mim, sabe, Sérgio, porque esse movimento que a gente vem fazer nesse momento, quando a gente fala de Sistema Regional de Inovação, tem muito a ver com o Sérgio Coelho, tem muito a ver com o Brian, porque a gente quer o quê? A gente quer que pessoas de fora venham estudar no litoral e essa pessoa permaneça aqui, esse conhecimento permaneça aqui, seja retido aqui. E a gente quer também que essas pessoas já capacitadas com esse potencial de um Sérgio não vá embora, não seja escoado do nosso litoral, né? Então a gente tem um modelo aqui hoje nessa noite, que é o quê? Nós precisamos que Brians, Sérgios e Henriques estejam aqui, porque nós temos muitos Henriques aqui também no nosso litoral. Então, nós precisamos que vocês estejam aqui. Então, isso é só o pontapé inicial de um grande movimento que vem pela frente, e nós precisaremos sim do IBanks, nós precisaremos sim da NIMBLA, nós precisaremos sim da Olho Peixe para ser inspirador para esses jovens que estão aí. O Sebrae também vai estar aqui, não vai desistir. A gente sabe que é árdua a missão que a gente tem pela frente, mas nós estaremos aqui, acreditando sempre que, se os jovens acreditarem que é possível, ninguém vai tirar isso deles. Então, contem conosco com o Sebrae, contem com todo esse repertório de professores que estão aí. Gente, a gente tinha aí pessoal do ISEP, do IFPR, da UFPR, Matinhos, UFPR, Pontal do Paraná. Nós tínhamos pessoal da FGV, que é aqui de Paranaguá. O Unespar em peso estava conosco hoje, pessoal aqui, ó, mais de 170 participantes que a gente conseguiu confirmar aqui via chat. Então, isso para Paranaguá, quem conhece, e efeito de litoral, gente, em épocas de pandemia, onde está tendo 10 lives ao mesmo tempo, simplesmente assim, ó, um brinde a todos nós, muito obrigada a todos, uma excelente noite, gratidão mesmo a cada um de vocês que contribuiu. Muitíssimo obrigada, um prazerzaço. Valeu, gente, muito obrigada. Na próxima, quando a gente fizer presencial, aí a gente faz happy hour também com todo mundo. Gente, valeu, brigadão, boa noite para todo mundo e até a próxima. Se inscrevam no Inova Litoral, hein? Não esqueçam. Tchau, gente. Boa noite.